Finalmente temos algumas boas notícias aqui no Brasil, pelo menos melhores do que o esperado, que fazem a bolsa dar essa disparada, ajudada também por boas notícias lá da China. Isso tudo faz então a bolsa ter esse humor positivo aqui no dia de hoje, né? Mas antes eu gostaria de comentar um setor que vem sofrendo bastante, tá? Que é aqui o setor de distribuição de combustíveis, uma dinâmica cruel que acontece com o Brasil e assim, o pessoal deixa, né? O governo deixa aí de modo geral. Então logo depois eu falar dessa questão, vou falar da China, que acaba influenciando principalmente as empresas do minério de ferro, né? E aí depois a gente fala aqui das notícias do Brasil, tá? Então a gente começa vendo aqui esse problema aqui na distribuição de combustíveis, ao ponto da Sindicom pedir à ANP a pausa na mistura do biodiesel no diesel. O que acontece é que nós temos hoje uma mistura de 14% no biodiesel, no diesel para ser um combustível mais limpo e tudo mais, né? E no combustível do futuro, aquela política do governo, nós vamos aumentar cada vez mais gradativamente a mistura de biodiesel no diesel. Este mês, inclusive, estava marcado para aumentar mais 1%, a gente iria para 15%, né? Só que nós já estamos sofrendo há um bom tempo com essa dinâmica aqui cruel que acontece e o governo deixa, né? Então nós temos aqui o pedido da Sindicom para adiar por 90 dias essa adição do biodiesel no diesel, porque o diesel ele deu uma disparada de preço, o que é normal, acontece dinâmica de mercado, ainda mais quando nós temos um produto que está cada vez demandando mais. A expectativa, olha só, até 2031 é que chegue a 25% de uso dele. Não vem do nada isso aqui, dinâmica, oferta versus demanda ali, né? Então, em algum momento deve se equilibrar, mas isso vai criando uma pressão ali. E ele está disparando demais e as empresas estão adulterando combustíveis. Fizeram ali em 100 testes do setor de combustíveis em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, 46% de irregularidade. Você tem noção que é isso? 46%. O pessoal não está adicionando biodiesel ou está fraudando, está fazendo alguma coisa para desviar essa adição de biodiesel no diesel. E aí quem faz a coisa certinha, como a Raízen deixou muito claro lá no release dela, as empresas reclamaram muito disso, eu ainda não vi direitinho a Vibra ali, o posicionamento da empresa, mas a Raízen eu vi, eles reclamaram muito, a distribuição de combustíveis foi afetada. A gente vê que a decepção no resultado da Raízen foi exatamente na distribuição de combustíveis. E eles pontuaram que o principal ponto é isso aí, essa bagunça que acontece no setor. Quem trabalha direitinho no Brasil, só se ferra, não é só com a gente não, pessoas físicas não. As empresas também, elas trabalham direitinho, fazem um negócio bonitinho, toma ele no rabo, porque elas adicionam um biodiesel mais caro no diesel e as outras empresas não estão fazendo. 46%. A situação está tão séria que até mesmo o setor de produção de biodiesel chegou a oficiar a ANP em janeiro deste ano, informando quedas acentuadas nos volumes de retiradas de biodiesel, quando comparadas ao mesmo período do ano anterior. Então nós estamos numa dinâmica de aumentar mais o biodiesel, inclusive agora, né? Sendo que o pessoal está usando menos o biodiesel, porque a dinâmica que faz o preço do biodiesel não é exatamente igual a do diesel. E aí a gente tem então que o ganho legal chega a ser de 22 centavos por litro. É muita coisa, porque as distribuidoras, o ganho acaba sendo apertadíssimo, né? Elas fazem a distribuição de combustível ali com margens apertadas neste ganho. Aí você ganha aqui na folga 22 por litro, é muita coisa, pressiona muito, né, o setor. E é um crime que afeta toda a cadeia de combustíveis, passando pela distribuição e pelas redes de postos. Olha só onde que os caras adulteram, né? Segundo a entidade, a fraude ganhou terreno porque os agentes regulares buscavam minimizar os efeitos do salto de 41% no preço do biodiesel, ante 2% do diesel puro. Então o diesel sobe 2% e o biodiesel 41%. A lei do combustível do futuro, que tem nosso apoio, determina um acréscimo de 1% ao ano no biodiesel até 2030, para chegarmos a 20% em 2030, 25% em 2035, né? Este é o momento de prepararmos o país para que aconteça de uma forma estruturada, benéfica para a sociedade e tal. Enfim, cara, tem que fiscalizar. É para este tipo de coisa que o governo serve. Eu não sou a favor de Estado zero, eu sou a favor de Estado mínimo. Olha aqui uma boa utilização do Estado, que essa é a melhor utilização do Estado mesmo, para fiscalizar. Mas o Estado nunca faz esse serviço direito, ele tem que fiscalizar tudo. E isso aqui é um dos principais pontos. É para isso que serve essa porcaria, é para isso que eu pago o imposto mais alto do mundo, né? Para que o governo faça o papel dele, e um dos principais é exatamente esse aqui.
Bom, então já deu para entender que nesse primeiro trimestre as empresas vão ter que lutar novamente aqui arduamente contra essa corrupção, aqui, essas fraudes que acontecem. Vamos ver se não vai impactar demais ali a distribuição de combustíveis de novo, né? Bom, então nós temos aqui agora falando da China, que o minério de ferro ele sobe com expectativas de pacote de estímulo da China, que fez umas boas sinalizações aqui. O minério de ferro chegou a subir 2,32, né? Atingindo uma máxima de 3 de março. O Banco Central da China disse ainda ontem, isso acaba refletindo hoje aqui nas bolsas brasileiras, que cortaria a taxa de juros e o índice de reservas obrigatórias dos bancos no momento apropriado e manteria ampla liquidez, melhorando o sentimento do mercado. Ou seja, por enquanto não estão fazendo na prática, né? Mas eles sinalizaram que devem fazer isso. Cortar juros vai aquecer a economia e também o índice de reservas obrigatórias dos bancos ali que tem que reter menos, então eles conseguem ali acelerar mais a economia fazendo essas duas medidas aqui, tá? Mas vamos ver se eles vão fazer de fato, né? Os preços, então, estão sendo sustentados por um aumento contínuo da demanda também, que já que as siderúrgicas elevaram a produção durante o pico da temporada de construção em março, então tem um pouco de sazonalidade acontecendo também para ajudar isso aqui tudo, né? Por outro lado, ainda tem aquela dinâmica, né, das tarifas globais, um país taxando o outro ali, né? Essa escalada aí está, então, também podendo diminuir aqui as projeções da demanda, que juntamente com os planos da China de cortar a produção de aço bruto, continua a representar um obstáculo aqui para o pessoal com receios aí que o minério de ferro possa realmente cair novamente. Então, isso daqui também limita um pouco a alta. Então podemos ver a Vale nesse momento subindo praticamente 3% agora, né? Sendo que ontem ela subiu também 1,5%, então 2 dias aqui de grande alta da Vale. Já a CSN Mineração disparando 7,7%, também subiu ontem ali, né? 8%, isso por conta, né, também do bom resultado da empresa. E aí junta com essa dinâmica da China, aí vem alta forte. E antes de falarmos das boas notícias aqui no Brasil, vale destacar que os Estados Unidos também ajudaram. A bolsa hoje lá está subindo 2%, a economia americana é muito importante. Ela vem aqui realizando um pouco nos últimos dias, é raro isso acontecer, né? Já só vinha em alta infinita. E esta alta de hoje ainda é reagindo a alguns indicadores econômicos que vieram bom, como por exemplo, um desses dias aí veio a inflação um pouquinho, 0,1% abaixo do esperado. Então, alguns dados econômicos vêm aqui interessantes que acaba deixando em segundo plano um pouco a questão ali das tarifas. Mas outro vídeo eu pontuo mais o que está acontecendo ali nos Estados Unidos de modo geral, tá? Mas só para a gente ver que hoje foi um dia positivo também lá nos Estados Unidos. Dia positivo para os Estados Unidos, normalmente o Bitcoin acaba tendo um dia positivo também, subindo 4,2%. O Bitcoin que vinha sofrendo, na minha visão, ele ainda segue no curto prazo com uma linha de tendência de baixa aqui. Ele vem aqui tentando se estabilizar, talvez ele siga numa lateralização, e aí quem pensa em Bitcoin por longo prazo, você sabe que a minha visão é que daqui a 4 anos ele vai estar um preço maior, né? Lembrando que você pode comprar tanto ações brasileiras quanto o S&P 500, ações americanas também, e o próprio Bitcoin na corretora CoinFury, que ela é totalmente livre de taxa, você não vai ficar sendo cobrado spreads, taxas de corretagem. Olha só o quanto que a comunidade aqui do Top Ações já economizou com taxas de corretagem. Quando for abrir sua conta na CoinFury, utilize o meu código de convite TOPACOINS e concorra a ganhar até $250 em ações do Banco do Brasil, tá? Confira na descrição do vídeo. O déficit nominal, embora ainda esteja horrível o número nos últimos 12 meses, no mês de janeiro ele trouxe números melhores do que o mercado esperava, atingindo incríveis e horríveis 956,5 bilhões aqui de déficit nominal nos últimos 12 meses, mas ainda assim, como eu disse, veio melhor do que esperado. Vamos ver se continua nesse ritmo aqui de melhorar esses números, né? A gente vê que no governo anterior nós tivemos aqui números também ultrapassando em algum momento ali um tri, mas foi na época do quê? Da pandemia, né? Pandemia justificada, e depois olha como desacelerou muito rápido, né? E aí depois quando o governo assumiu, olha só, uma escalada de subida para agora, recentemente está diminuindo, está dando uma melhorada. Vamos ver se continua aqui, mas ainda está muito feio. Janeiro, lembre-se que é um mês característico de redução, era esperado redução, só que ela veio redução um pouco maior do que o pessoal esperava, porque janeiro tem muito imposto, né? É o mês que o Brasil adora, o governo adora, é cheio de imposto. Então, a gente vê o gasto com juros também, cai de 950 para 910, o que é ainda números gigantescos, né? Olha só, cada vez recordes maiores é que nós estamos fazendo com gastos com juros, né? E contas públicas
tem déficit mais uma vez. Isso aqui é que me chateia, né? Como é que não consegue levar isso aqui para o zero, pelo menos? Cara, olha só, a gente vê pandemia, desastre e depois recuperação em números azuis no governo anterior. E aí já assumir isso, já vai de reduzindo até chegar a negativos altíssimos e agora vai reduzindo. Um grande exemplo é os Correios, né? Eles mesmos ferraram os Correios com a curva de Laffer ali batendo na porta, né? Você pode ver aqui as estatais dando déficit de 7,42 bilhões em 12 meses, o número está muito feio, praticamente o recorde histórico do próprio governo atual, né? Superando a Dilma ali, né? Então o que acontece? O governo, se ele fizer minimamente bem, os números são ruins, mas só por ter melhorado, vindo um pouco melhor do que o mercado esperava, a bolsa já deu essa alta forte, né? Então, se ele continuar entregando aqui um pouco melhor que o mercado espera, vai arredondando os números ali, a coisa tende a ir bem, mas é difícil a gente acreditar, inclusive porque janeiro é um mês forte de arrecadação, né? Uma medida muito interessante que acaba refletindo na Bolsa hoje é exatamente o corte de 7,7 bilhões do Bolsa Família. Embora eles tenham ampliado o auxílio gás, já era esperado, né? Então eles acrescentaram 3 bilhões aqui no recurso do Vale Gás, que é uma gastança, só que o mercado já sabia disso, mas veio o contraponto aqui, que é 7,7 bilhões menor aqui no Bolsa Família. Isso aqui é super positivo. Finalmente algum corte, cara. Inacreditável, né? O governo aqui fez algum corte de fato, né? Só que o problema é que já 3 bilhões já estão sendo gastos aqui no Vale Gás, que já era esperado, e a Glaze, ela falou que não tem pauta de corte no Congresso, ela falou que não tem nada disso de corte, que esse negócio do Bolsa Família não foi nem corte, que foi, na verdade, um ajuste para outros gastos, ou seja, ela não vai dar um corte isso aqui, vai usar esse dinheiro para outros lugares, né? Então, assim, se realmente for acontecer o que ela está falando, é menos pior, vamos falar, né? Porque pelo menos não é gasto em cima de gastos. Eles estão cortando uma coisa para colocar outra. Mas o que o pessoal queria de verdade, o mercado queria corte de gastos. E a Glaze falou que corte é proibido, né? Então, basicamente, foi esses pontos que ajudou aqui a Bolsa a subir. Mas temos uma notícia interessante que não tem a ver com a alta da Bolsa, mas é interessante que o Lula vai anunciar novo crédito para quem for reformar a casa, como sempre fazendo aqui palanque sobre a notícia, né? Mas enfim, um novo consignado aqui, que é um modelo interessante, né, para empréstimos para quem quer fazer uma reforma na casa agora. Então o cara quer construir um banheiro, quer ali reformar o telhado, sei lá o que for, ele consegue ali um empréstimo consignado. Só que está trabalhando ali com os bancos, vamos ver se ele ajuda ali os bancos também nisso, né? Porque o que acontece é que é um pouco arriscado de qualquer forma, né? Pelo menos para trabalhadores do setor privado. Então o que pode acabar acontecendo é que esse financiamento seja incerto para o trabalhador da iniciativa privada e acabe não acontecendo, porque o cara pode ser demitido, né? Enfim. E aí, para encerrar, negócio sério aqui, o Lula disse que quer descobrir o ladrão que aumentou o preço dos ovos, porque o petista declarou que não tem explicação. Negócio sério aqui, o petista declarou que não tem explicação para a alta. Algum pilantra é responsável por esse negócio. Por favor, ajudem o Lula a descobrir aí. Eu não posso falar mais nada. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu.